Fala, Pythonista! Hoje vamos falar sobre escopos de funções e variáveis globais, locais e não locais aqui no Python. Se você está começando aqui na programação, pode estar se perguntando, o que são essas coisas e por que elas são tão importantes? Bom, me deixa explicar. O escopo de uma variável é a área do programa onde essa variável ela é acessível. No Python existem dois tipos de escopos, que é o global e o local. As variáveis globais são aquelas que podem ser acessadas a qualquer parte do nosso programa, enquanto as variáveis locais são apenas acessíveis em algum determinado bloco de código, como por exemplo numa função. Mas você deve estar perguntando, por que isso é importante? Bom, entender o escopo de uma variável é fundamental para poder evitar bugs e erros no seu código. Além disso, saber como as variáveis se comportam em diferentes escopos pode te ajudar a escrever um código um pouco mais eficiente e mais fácil da manutenção ali no futuro. Se você já ouviu falar de variáveis públicas em algumas linguagens de programação um pouco mais antigas, então já deve estar familiarizado com o conceito de variáveis globais aqui que a gente tem no Python. Então vamos ver alguns exemplos aqui práticos para poder ilustrar melhor como tudo isso funciona. Mas antes, eu já te peço para se inscrever aqui no canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, quando a gente fala de um escopo built-in, seria as próprias funções que já vêm embutidas no Python, ou seja, as funções embutidas. Por exemplo, a função print. A gente não precisa importar ou definir a função print. A gente só escreve o comando print, passa um parâmetro para dentro dela, que ele vai mostrar esse parâmetro no output. Então, a função print é um exemplo de uma função built-in que já vem no próprio Python. Outro escopo que a gente tem é o escopo global, que é o mais comum de ser usado. Toda vez que a gente cria uma variável, ela é criada no escopo global. Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável x, que ela foi criada aqui com o valor 1. E aí eu criei uma função chamada func. Dentro dessa função func, eu tenho um novo escopo, esse escopo local que pertence apenas à função func. Porém, se eu der um print no x, aqui dentro desse escopo local, ele vai retornar para mim aqui o valor do x do escopo global, que é igual a 1. A gente pode ver o exemplo aqui no output, ele deu que x é igual a 1. Isso porque eu não estou definindo a minha variável x dentro desse escopo local aqui da função func. Nesse caso, o que o Python faz é primeiro procurar dentro do escopo local se ele encontra a variável que a gente está tentando utilizar, nesse caso o x. Como a variável x não foi definida dentro do meu escopo local, ele vai procurar então no escopo global para ver se ele encontra alguma variável x. E aí, como ela já foi definida no escopo global, ele vai utilizar ela como parâmetro aqui dentro da minha função. Se eu não tivesse definido o x nem no escopo local, nem no escopo global, ele levantaria um erro para mim. E se você não está familiarizado com essa forma aqui de escrever fstrings, então eu recomendo que você assista meu outro vídeo em que eu ensino tudo sobre fstrings, todos os outputs possíveis para uma fstring. Esse aqui em específico mostra o valor da minha variável x, e quando a gente coloca só um igual aqui na frente da variável, ele vai mostrar a variável, um igual e o valor que está atribuído aqui a essa variável. Para poder aprender outros parâmetros que a gente pode passar para uma fstring para poder formatar o output, assista o vídeo que eu vou colocar aqui em cima ou aqui nos comentários. O próximo escopo que a gente pode ter é o escopo local. O escopo local basicamente é quando eu defino uma variável dentro de alguma função, por exemplo. Então toda vez que eu crio uma função, eu acabo também criando um escopo local que pertence apenas a essa função. Isso significa que qualquer variável que eu criar dentro da função func só vai existir dentro da função func. Então, quando eu estiver tentando rodar alguma coisa fora aqui da função func, a variável não vai existir mais. Por exemplo, se eu tivesse definido aqui uma variável igual a 3, essa variável y eu conseguiria usar ela e dar um print nela somente aqui dentro de func, desse escopo local. Se eu fosse tentar executar ele aqui do lado de fora, ele daria um erro para mim. Então, se eu colocasse print aqui y do lado de fora, ele retornaria um erro. Só que agora a gente tem uma coisa, tem um x aqui que está definido globalmente, e eu tenho um outro x que está definido localmente. Quando eu faço aqui um print da variável x, então o que ele vai fazer? Primeiro ele vai procurar dentro do meu escopo local por alguma variável x que tenha sido definida aqui. Como eu tenho aqui um x igual a 2, ele vai imprimir aqui x igual a 2. Só que lembra que esse x ele só existe dentro aqui do meu escopo local.
Logo, se eu tento executar aqui de novo um print no escopo global, né, fora da minha função func aqui, ele vai retornar o valor de x que está definido aqui no meu escopo global. Por isso que o output dentro da função é igual a 2, que é o valor que eu estou definindo de x aqui dentro da minha função, e fora da função, quando eu tento executar de novo esse comando, né, ele vai retornar para mim o x global, que é o valor 1. Se eu quisesse alterar dentro da minha função o valor do x global, então para isso eu teria que dizer, né, que esse x que eu estou querendo executar aqui, ele não é para ser criado localmente, é para ser reutilizado o x que já foi criado aqui no escopo global. Então para isso, a gente colocaria aqui a palavra global, e aqui na frente do globo a variável que a gente quer importar, né, do escopo global aqui para o nosso escopo local. Então nesse caso, quando eu faço global x, eu estou falando que o x que eu vou utilizar aqui dentro vai ser o x global. Então eu vou pegar esse x e vou utilizar ele aqui dentro da minha função. Só que agora, se eu fizer alguma alteração nesse x, então ele vai trocar também na minha variável global, porque eu estou utilizando esse x aqui, né, global, dentro da minha função func. Então nesse caso, se eu executar agora, tanto o valor de x dentro da minha função vai ser 2, quanto o valor de x global, que é fora da minha função, também vai ser 2. O próximo escopo é o não local. Então esse escopo ele é um pouco diferente. Pensa que a gente tem aqui o mesmo exemplo, né? Um x global, que eu estou definindo como 1, tem a minha função func, que eu vou utilizar um x igual a 2 aqui, que a gente já viu que é criado num escopo local aqui, então esse x vai ser igual a 2, que só existe aqui dentro da função func. E aí dentro da função func eu vou criar uma nova função chamada func2. E dentro dessa func2 eu vou criar um x aqui igual a 3. Se eu for dar um print aqui em tudo isso, o que vai acontecer? Ele vai dizer que o valor de x na função func vai ser igual a 2. Isso porque ele está pegando aqui o x da função func, né, que é o meu escopo local. Se eu der agora um print no x que está dentro de func2, ele vai mostrar 3, porque agora ele vai estar mostrando o x que pertence ao escopo da função 2, que é esse x igual a 3. E se eu for dar um print aqui no meu x global, então eu vou ter que o meu x global é 1, que ele não foi alterado nem na minha função func, nem na função func2. Só que agora, e se eu quisesse trabalhar com o x da função func, né, dentro da função func2 aqui, eu quero trabalhar com o x e não o x global, apenas o x que está aqui na minha função func. Por exemplo, se eu fosse apagar esse aqui e fosse executar aqui agora, ele retornaria para mim que tanto o x na função func quanto na func2 é igual a 2. Isso porque aqui na func2 ele procurou por um x definido aqui nessa função, como ele não encontrou, ele automaticamente procura por um x definido num escopo imediatamente superior, ou seja, como a def2 está contida na função func, então ele vai procurar dentro da função func se existe uma variável x definida. Se não existisse uma variável x definida aqui, ele procuraria no escopo anterior, que seria o escopo global nesse caso, e aí ele verificaria se existe um x definido no escopo global. Mas e se eu quisesse, né, pegar a variável aqui x definida na minha função func aqui, que é do escopo local da função func, e quisesse alterar esse valor dentro da minha função func2. Então, por exemplo, eu quisesse colocar aqui que x é igual a 3, só que eu não quero criar um x local aqui para a função 2, eu quero alterar o valor que está aqui em cima. A gente já viu que se for para poder alterar o escopo global, basta eu colocar aqui um global e a variável. Então, nesse caso, se eu fizer isso, eu vou estar pegando esse x que está aqui no meu escopo global e vou estar substituindo ele pelo valor 3. E como é que eu faço para poder pegar agora o x que está aqui nesse escopo da função func, né, que é um escopo anterior ao escopo da função func2? Nesse caso, eu vou utilizar a função nonLocal. O que ele vai fazer é pegar um x de uma função superior, então de um escopo imediatamente superior. Então, nesse caso aqui, em vez de ele criar um x localmente aqui para a função 2, ele vai pegar o x que foi definido no escopo anterior, que seria o escopo da função func. Então agora sim, se eu executar esse comando, ele vai retornar aqui para mim que o valor de x na função func é 2, que é o que eu estou definindo aqui no meu escopo local, e o valor de x na função 2 é 3, que é, eu peguei o valor func aqui do meu escopo anterior. Para facilitar aqui, eu posso dar um novo print aqui, depois que eu executar essa função, ainda aqui dentro da minha função func. Então eu vou executar aqui meu func de novo, e aí ele vai retornar aqui para mim que tanto o valor da variável x aqui na minha função func é igual a 2, daí eu vou pegar essa variável, vou utilizar ela aqui dentro do meu func2 e vou substituir o valor por 3. Quando eu der um print, ele vai exibir que o valor de x dentro da função 2 aqui é 3,
E depois, se eu executar de novo aqui um novo print aqui nesse escopo da função func, ele vai me retornar que x é igual a 3. Isso porque o valor dele foi alterado aqui dentro da função func2.